Através da ferramenta caneta, a gente pode criar um path, um demarcador, ou então você pode fazer um caminho e traçar esse demarcador, ou então você pode fazer com que aquele demarcador seja preenchido. Ou trabalhar com o modo forma, onde ele já cria uma camada de forma geométrica daquilo que está desenhando. Então, independente do que você está querendo fazer, a ferramenta caneta ela vai ser muito boa para você alcançar o seu objetivo. Então vamos ver uma dessas funções interessantes que a gente consegue fazer com a caneta, que é a seleção de uma área da foto, tanto para fazer o tratamento ou para remover o fundo. Uma das formas mais bonitas, interessantes e perfeitas de selecionar uma área da foto para trabalhar aqui no Photoshop é através da ferramenta caneta e transformando em seleção. Para isso eu vou começar dando um Ctrl J e vou parar de ver a camada de plano de fundo para ela não vir a me atrapalhar. Nesse caso eu vou fazer um exemplo que eu quero remover o fundo da foto e ficar apenas com uma dessas canecas. Então, peguei a ferramenta caneta no formato demarcador e eu escolho uma das áreas aqui da imagem que eu gostaria de selecionar e começo em alguma região dela. Por exemplo, aqui, ó, e dou um clique. Bom, na hora de fazer a seleção de uma área com a caneta, é importante você tentar enxergar as curvas que existem naquela área da foto. Não adianta você fazer isso aqui, ó, clique, 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 como se fosse um laço polígono, né? Ela não vai ficar legal, vai ficar cheia de retas. Então, é importante você enxergar a curva que existe e fazê-la. Tá? Então, por exemplo, aqui existe uma curva, aqui é o começo dela, eu vou vir aqui no final da curva, que seria aqui mais ou menos, e vou clicar, segurar e arrastar e fazer a curvatura, olha ali, ó, com o demarcador. Beleza. Como a próxima etapa que eu quero fazer é uma reta abrupta, então eu vou fechar esse nó, Alt, clique no nó, e daí vou lá no final da reta e clique. Tá aí a reta. Tá? Depois a próxima curva aqui, vou no final dela aqui, vou fazer. A ferramenta caneta é uma ferramenta interessante de você exercitar bastante, treinar bastante, porque você vai usá-la bastante no Photoshop e você vai encontrá-la também no Illustrator, no Corel, em diversos softwares, por ser uma ferramenta muito boa mesmo de criar artes manuais, né? Fazer seleções de área e tudo mais, então você vai acabar usando bastante, então vale a pena despender um pouco de tempo aí para aprender a dominá-la por completo, né? No começo você vai sentir um pouco de dificuldade, mas vai fazendo esse exercício mesmo, estou mostrando, de selecionar um elemento da foto que você vai acabar ficando fera com o tempo, né? Com o treino. Bom, vou continuar aqui, fechei o nó, vou terminar essa curva, fechei o nó, aqui tem uma pequena curvatura aqui, fechar o nó, Alt clique, e agora para terminar o meu demarcador, vou lá onde eu comecei, faço essa última curvatura, clicando e arrastando, beleza. Então está feito o meu demarcador. Lembrando que para converter em seleção, você pode clicar nesse botão aqui, criar seleção, ou você pode ir no painel demarcadores, criar seleção, ou nesse botãozinho aqui embaixo, ou a tecla de atalho que a gente viu, que é o Ctrl Enter. Ctrl Enter, converte em seleção. Bom, então tem aqui uma área selecionada. Muitas vezes, se você parar por aqui, vai parecer que você não fez uma seleção muito boa, porque às vezes fica um pouquinho de background aparecendo nos cantinhos, né? Quer ver? Vamos ver se vai acontecer. Ó. Vou dar aqui um inverter e delete. Olha lá, tá vendo? Fica um pouquinho de fundo aqui nos cantos da imagem, então acaba não ficando muito perfeito. Então, para isso, antes de seguir o próximo passo, eu vou me adiantar e vou preparar essa seleção um pouco melhor. Então, é importante dominar a caneta e selecionar, converte em seleção, e agora vem aqui, ó, no menu selecionar, modificar. Nesse caso, eu quero contrair um pouquinho, eu quero que essa seleção entre um pouco mais na região selecionada. Então, vou vir aqui em modificar contração. Vou pedir para contrair aqui 1 ou 2 pixels, beleza. E agora também, para ficar um pouco mais natural, eu vou pedir para enevoar um pouco o cantinho dessa seleção, chamado Filter ou difusão, né? Então, venho aqui selecionar, modificar, difusão. Pedir aqui também 1 ou 2 pixels de difusão. Beleza. Agora, olha só, selecionar, inverter e delete.
dou um Ctrl D para cancelar a seleção. Então, ó, ele fica enevoado no cantinho, tá vendo? Fica um pouquinho mais natural, um pouquinho mais bacana. Tá? Lembrando que se ainda não ficou do seu agrado, você sempre pode voltar a ter aquela seleção dando Ctrl clique na miniatura da camada. A seleção volta e daí você pode voltar ao processo de contrair, inverter, deletar, até ficar do jeitinho que você quer. Para terminar, é interessante, para não ficar esse espaço transparente aqui, como a gente já falou antes, a gente vem no menu Image Trim, ou Imagem a Parar, com base em pixels transparentes, ok, e salvar em PNG para ele manter a transparência e não colorir novamente o fundo de branco.